explicação e nem aceitação, nem podemos aceitar e ninguém pode aceitar. Você imagina bem que esse pessoal do Peru que fez isso conseguiu uma coisa inédita. Conseguiu unir cruzeirenses e atleticanos, é verdade, para recriminar esse posicionamento da torcida do Peru. Mas não vamos perder tempo com isso não, Sérgio. Eu acho que nós temos tanto assunto importante para falar e a gente ficar perdendo tempo com o Peru. Eu acho que se fosse um país importante, um país que pudesse acrescentar ou diminuir qualquer coisa na pessoa humana, mas um país que passa por tantas dificuldades, que tem exemplos horríveis para nós todos, nós não devemos perder tempo nós devemos recriminar, abominar, achar um absurdo que em pleno século XXI ainda possam discriminar as pessoas como se fosse um animal, como se fosse uma pessoa, como se não existisse, como se fosse uma pessoa diferente. O que há? O homem é caracterizado pela sua alma, né? Pela sua bondade, pela sua solidariedade humana, pelos valores que constituem a vida, e não pela sua cor, pela sua altura, porque é pobre, porque é rico. Que amanhã, você imaginou se os ricos começassem a discriminar os pobres porque são pobres, e os pobres começassem a discriminar os ricos porque são ricos? Quer dizer, essas coisas não funcionam mais hoje, são incompreensíveis, não tem sentido nós ficarmos valorizando esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente tem que sempre exaltar o ser humano, né? Exaltar o ser humano e fazer mais, e tomar as providências contra isso. Eu acho que você tem que tomar as providências. Fazer a discriminação, aí sim, uma discriminação criminal, mandar chamar quem é o responsável, se não for ter uma torcida toda, que se incrimine o clube, que aqui não é, quando um sujeito joga uma caixa de fósforo no campo, você não pune o time de ficar 3 jogos, 10 jogos sem jogar no seu campo, sem poder ter partidas de futebol. Lá também pode fazer isso. Mesma coisa. A FIFA pode perfeitamente intervir no Peru, retirando o Peru da participação da Copa do Mundo, ou da Copa da Conmebol, ou da Copa Libertadores, o que for. Eu acho que é possível fazer isso, e é possível você punir. Você não pode ficar achando bonito, achando graça, comentando apenas essas coisas sem dar punição. Eu acho que a Confederação Brasileira de Futebol tinha que fazer uma denúncia à FIFA para que ela tome providências contra o Peru e fazer com que o futebol no Peru seja aí sim discriminado a não poder participar de nenhuma competição. Até aprender a se comportar. Até aprender a se comportar, não. Até aprender a respeitar o ser humano, que eu acho que isso é fundamental. O Zé dos Reis pede para o doutor Humberto falar sobre a Previdência. E a gente embala uma outra pergunta também sobre a questão do fator previdenciário, que reduz o valor da aposentadoria. Aliás, é uma batalha antiga, né, Humberto? Essa questão é uma batalha antiga, né, Humberto? Aí vem o problema, aí envolve um problema grave que é a independência política. Eu falo sempre isso com você, tem falado sempre de vez em quando nas entrevistas. No Brasil, o que está matando é a falta de independência política da representação política. Ou seja, interessa ao povo, interessa a milhões de pessoas no Brasil hoje o problema da reformulação, do reestudo. Não quer dizer que você vai mudar coisa, mas vamos reestudar, vamos discutir o que está acontecendo. O governo não permite nem que se estude, nem que se rediscuta o problema do fator previdenciário. A situação da Previdência é difícil? Nós sabemos que é um negócio que tem que se ter cuidado, que amanhã também você pode correr o risco de não ter nem aposentadoria, que quebra a Previdência. Tudo é possível. Mas vamos assentar numa mesa e vamos rediscutir, porque não pode apenas sacrificar e pagar a conta aquele que contribuiu 20, 30, 40 anos com a Previdência. Esses estão sendo sacrificados. Por quê? Porque, em decorrência do fator previdenciário, ele tem 2 efeitos. Tanto você, na aposentadoria, pode ter perdas lamentáveis, e que é muito ruim para o aposentado, que trabalhou aí 30 anos ou 40 anos,
E você pode também perder ao longo da aposentadoria, também em decorrência do fator previdenciário, que vai sendo aplicado e ao passo que vai sendo aplicado, a sua aposentadoria vai diminuindo. Ou seja, você aposenta com 3 salários mínimos. Daí, passado um tempo e tal, quando você vai assustar, passou para 2,5. Quando você vai olhar, passou para 2. Então, eu acho que isso sim é uma covardia contra o aposentado. E é preciso, não precisa o governo dizer assim, ó, eu não vou mudar, é preciso que o governo diga, vamos assentar numa mesa e vamos discutir o que é possível ser feito. Quando você divide o prejuízo para toda a população de um país, não tem problema nenhum. Agora, quando você sacrifica apenas aqueles que trabalharam e que recolheram na Previdência a vida inteira, é uma covardia contra os aposentados. Agora, você transporta isso para o mundo político. O que acontece? A tal chamada base do governo nem discute. As oposições são 100 deputados hoje na Câmara, e esses 100 deputados brigam, gritam, mas não conseguem mudar um fato. Por quê? Porque o governo simplesmente determina, não pode, e os deputados obedecem com o rabinho entre as pernas, não pode governar. O governo falou que não pode, não pode. Então aí, dessa maneira, fica grave. Eu fico até pensando numa ditadura parlamentar. Está havendo uma ditadura parlamentar no Brasil. A base parlamentar só faz o que o governo manda. Dizem que obedece quem tem juízo, né? Tem um ditado mais ou menos assim. E esses deputados têm juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E esses deputados têm juízo demais, eu acho. Ou então interesses demais em benesses que o governo dará a eles. Porque não é possível você não sentir o clamor das ruas, o clamor de uma categoria envelhecida que precisa de assistência. Não tem, nada sensibiliza. Então, ou nós mudamos esse processo político para criar uma independência, porque quando você consegue detectar o caso do Mensalão, por exemplo, em que os deputados recebiam vantagens para obedecer o governo, inclusive contra os aposentados, aí você ainda consegue lograr algum sucesso, graças ao Supremo Tribunal Federal, que fez isso. Mas você imagina o que passa sem acontecer, sem saber. O que passa sem ninguém saber nos quartos, nas salas, né, nos palácios. Nós não sabemos o que passa. Então a verdade é que não anda o negócio do fator previdenciário. E só o eleitor, só as pessoas, só o povo pode reagir contra isso e pode determinar, escolher pessoas que possam efetivamente ter independência para defender as causas do povo e não simplesmente as causas do governo. Eu vi uma reportagem nos Estados Unidos contando vários depoimentos de pessoas aposentadas com 65 anos, 70 e vendo o dinheiro minguar. E pior, que ele é obrigado a trabalhar, mas já não tem mais forças. Então, não, ele é obrigado a trabalhar não é pelo serviço. Não, obrigado a trabalhar porque falta dinheiro. Sim, ele é obrigado a trabalhar porque o que ele ganha não dá para viver. Não dá para viver. A inflação está campeando. Nós estamos, cada dia que passa, você vai no mercado, a inflação está pior, o custo de vida está insuportável. Então, e o governo falando que não tem inflação. Mas só o aposentado que vai no supermercado e o povo em geral fica sabendo o que está acontecendo no mercado e assim por diante. E a dor desse trabalhador não é fácil, não. O Brigado Alquim, que fez também uma pergunta, deputado, o que é escola integral, na verdade? Quem é que faz a pergunta? O Quim, da região do Palmito. Tem tão diferente a escola integral, a escola tradicional e a escola multisseriada que tem que acabar, apesar da nossa péssima qualidade. O escola integral é o que hoje se processa no mundo inteiro. No mundo inteiro. A criança vai... Porque com a dificuldade da vida, a mulher entrou no mercado de trabalho. A mulher não é mais apenas a mãe de família para cuidar dos meninos, cuidar do filho, fazer essas coisas, né? Ela é também uma participante do processo de rendimento para poder sustentar o casal. Ela participa. E mesmo por ideal, e mesmo porque ela quer viver, ela quer trabalhar, ela quer lecionar, ela quer escrever, ela quer ser, de doméstica para cima, ela pode ser qualquer coisa. Bom, então, em decorrência disso, a casa não tem quem acompanhe a educação dos filhos.
o menino sai do seriado, de manhã, por exemplo, e chega em casa e não tem ninguém para ajudar a ele a fazer o dever de casa. Né? Ele fica sozinho, não tem orientação, ele acaba indo jogar peteca ou jogar bola de meia, como nós fazíamos antigamente, no larguinho, na pracinha, nos amigos, assim por diante. E você não evolui, você não cresce. A escola integral tem essa vantagem. Qual é a vantagem? Ele vai de manhã, vai para a escola, terminou a escola, ele almoça na própria escola, e na parte da tarde tem uma outra sala, um outro professor, que vai dar o chamado reforço. Seria esse reforço que falam por aí. Vai estudar com os alunos aquilo que ele viu na parte da manhã. Aí vai fazer o dever com ele e vai discutir a matéria de aritmética, de português, de ciências, de biologia, ou de química, ou de física, tudo aquilo que ele viu na aula na parte da manhã. Isso no segundo grau. No primeiro grau, a mesma coisa. Ele vai ver aritmética, vai ver português, vai ver um pouco naturalmente, de história e tal, e que é o fundamental, ele vai reforçar. Então, você imagina isso, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que vai acontecer com essa criança? Ele vai adquirir um conhecimento extraordinário para competir amanhã. Porque do jeito que está aí, ele não compete com nada. E além disso, a escola integral, depois desse reforço da matéria em si, ele vai para a hora cultural. Ele vai ver um pouco de cultura. Filosofia. Um pouco de cultura, arte, cultura. E algumas escolas têm esporte ainda. O CAIC, por exemplo, que foi proposto pelo governo naquela época, ele previa tudo isso e ainda tinha uma praça de esportes para o menino terminar com a prática de esporte. Se ele quisesse jogar basquete, aprender futebol, qualquer coisa que ele fosse aprender. Às 6 horas da tarde ele volta para casa. Então, isso é que é horário integral. Agora, é difícil colocar isso? É difícil colocar isso, né? Você precisa fazer escolas, você precisa contratar professores, você precisa adequar escolas com praça de esporte, com quadras esportivas, etc. Agora, ninguém fez isso de uma vez. Ninguém. Então essa demagogia de dizer, implantei escola integral, isso é mentira, isso é enganação, não implantou coisa nenhuma, é uma mentirada. Diz que estão colocando os meninos agora no clube do próprio prefeito. No clube particular do prefeito, que os meninos não têm lugar para ir, que em nome dessa mentirada de que está pondo na escola integral, está levando para a escola particular. Estão misturando áreas com bugalhos. Então é preciso fazer devagar. Você faz numa escola. Nessa escola tal, eu vou fazer ensino integral. Aí você faz uma coisa séria, uma coisa estudada, bem feita, e assim por diante. Depois você faz para outra escola. Depois para outra escola. E aí você vai ampliando no município toda essa carga. Tem um município no Paraná que chama Pato Branco. Eu tive a oportunidade de discutir isso, porque o Alcendir Guerra, que era deputado, foi o prefeito. 2 mandatos. E ele que implantou isso lá. Então ele me explicou como é que ele conseguiu implantar isso. Então ele não implantou de uma vez, ele não chegava todas as escolas, porque a escola não tem condição de lecionar. Nem o tradicional, a professora, são 4 horas de ensino. A professora fica 1 hora, a hora que chega na classe, ela vai discutir e tal, e chamar atenção, assentar todo mundo. A aula mesmo, se tiver, são 3 horas. E não dá tempo de você estudar coisa nenhuma, né? Então, com a tempo integral, você vai mudar esse quadro todo no Brasil. Porque isso não precisa ser implantado em Montes Claros, não. Você não pode ser demagogo, enganador, de dizer, eu implantei, vou implantar, e não faz coisa nenhuma. E está mentindo, e continua enganando. Isso é que não pode acontecer. Eu acho que isso é que é errado. Mas a escola integral é isso, que o Kim está perguntando, é você ter o aluno, o menino, integral, no tempo total, tempo integral, convivendo com o problema de estudando. Ou seja, no seriado, ou seja, na arte, ou seja, no esporte, ou seja, na cultura, e assim por diante. Ou seja, essa criança está o tempo inteiro
tratando dos seus conhecimentos, do seu desenvolvimento mental, físico e assim por diante. Essa criança, daí, você imaginou se os CAIC tivessem continuado a implantação, porque aqui, depois que saiu o presidente da República, também os CAIC mudaram de função, viraram uma escola seriada. Mas se era para funcionar como eram para funcionar, daí 20 anos o Brasil era outro país, é como aconteceu com a Coreia. A Coreia hoje é um dos países mais cultos do mundo e mais preparados e que mais desenvolveu com o poder de aquisição e de renda do povo maior do mundo, porque fez isso. Mas é uma coisa que é preciso ter obstinação. Eu sou daqueles que aposta com o senador Cristóvão Buarque de que o ensino fundamental no Brasil tinha que ser federalizado. Se federalizar, ou seja, a União vai ditar as normas e vai conduzir o processo do ensino fundamental no Brasil. Aí eu acho que as coisas poderiam consertar no país. Do jeito que está, um prefeito mentiroso, com prefeito enganador, com prefeitos que não querem saber de coisa nenhuma, tudo isso é para enganar o eleitor, eu acho que isso não vai funcionar e isso acaba prejudicando, ao final, prejudicando mais ainda. Porque o seriado como está já é uma coisa horrível. E você degenerar esse ensino, dizendo que está fazendo uma coisa e não está fazendo, colocando o menino na quadra esportiva, com gritaria, para poder prejudicar a outra aula que está funcionando, porque não tem sala de aula, porque você não construiu nada, você não preparou nada, como é que você vai implantar ensino por tempo integral se você não preparou professor, se você não preparou escolas, se você não tem. A sala de aula é uma só. Entra uma turma, sai outra, entra uma turma, sai outra. É normal, entra uma turma da manhã, entra a turma da tarde e às vezes até a turma da noite. Onde é que você vai pôr para fazer o ensino integral? Se você tinha que ter outra sala de aula, outro professor. Você não tem nada disso. Então não há ensino por tempo integral. Há mentira, enganação, que é o que está acontecendo em Montes Claros. A Neide do São Judas, ela fala sobre a questão da caixa d'água aqui, que essas caixas d'água sendo distribuídas, que tem uns critérios, eles privilegiam aqueles que são do Pronaf. Eu até fiz uma crítica aqui anterior, dizendo que deveria beneficiar todo agricultor que precisa. Independente de qualquer coisa. Do Pronaf. Claro. Então ela está fazendo esse questionamento porque não pode ajudar, né? E ela está pedindo alguém para ajudar. Eu teve um caso aqui, em Nova Esperança, que eu até fui procurado para ajudar, eu até procurei uma pessoa, mandei, essa pessoa olhou, mas eu viajei para Brasília e não tive condição de cobrar. Eu vou até cobrar dessa pessoa, esse caso dessa mulher. Ela é um caso de uma senhora até muito interessante. Ela até chorou e desesperada, porque o pai dela deixou um sítio. O sítio foi dividido para os irmãos, uma parte ficou com ela. E ela vem dando sequência a esse trabalho. E trabalha, ela é uma pessoa dinâmica e inteligente, danada. E ela tem uma casinha em Montes Claros, aqui num bairro, onde ela pôs os filhos para estudar. E vem levando a vida, e trabalha lá na roça, vem cá, traz um machixe, traz uma abóbora, traz uma coisa no sábado, e vai ajudando os meninos, e vai. Um dos meninos viajou, formou no 1º grau, 2º grau, e conseguiu um emprego fora de Montes Claros, numa cidade, não sei se no Rio de Janeiro, ou na Petrobras, ou numa subsidiária. Trabalha num serviço razoavelmente bom. Aí a pessoa que foi lá, essas pessoas são muito analfabetas, são muito desumanas, né? São muito incompreensíveis, não sabem raciocinar. Ele recebe uma ordem para fazer uma coisa, é preto, branco e vermelho. Ele não sabe distinguir uma coisa quando não é exatamente aquilo, mas que também merece a consideração, merece a observação da pessoa que está dirigindo um programa. Aí, resultado, a senhora tem um filho que trabalha fora, a senhora tem uma casa em Montes Claros, a senhora não pode receber. Opa, mas por quê? E acabou, deixou a mulher do lado sem o benefício. Sem a água, numa seca dessa, uma morte dessa, uma miséria dessa que está acontecendo na nossa região. O sujeito ter coragem, porque a mulher tem uma casinha em Montes Claros, o que é que tem uma coisa com a outra? Quantas pessoas tem uma casinha em Montes Claros, mas trabalha na roça, ela mora na roça, mora lá no sítio, e não deram. Ela
esse programa, a responsabilidade é o Gil Pereira, e eu vou telefonar para o Gil Pereira e vou reclamar. Eu tentei ajudá-la na área operacional. Não consegui, eu vou atrás do deputado e perguntar a ele por que não pode uma mulher dessa ser atendida. Deve ter sido esse caso aí que está te procurando. Da mesma forma. Agora, deputado, porque eu tenho o seguinte, eu tenho esse defeito ou qualidade comigo. Eu trato dos royalties do petróleo, eu trato das coisas mais importantes em Brasília, mas tenho a capacidade e a humanidade de conhecer e de olhar também um problema pequeno, menor, mas que é fundamental, importância, porque se refere a uma vida. E a vida é a finalidade nossa, porque a única coisa, o bem maior que você tem de perseguir é a vida. Então, eu procuro sempre ajudar as pessoas quando eu posso. Vamos falar de mágica. Você gosta de mágica? Mágica? Você lembra quando a gente era criança, tinha mandrake? Qual a mágica para pagar a multa do mensalão? Que essa pessoa foi presa, condenada para pagar a multa. Como é que eles conseguiram tantos milhões de uma rapidez dessa, André? Ninguém entende. Tem um ministro, está sendo até discriminado do Supremo, porque ele achou isso também, essa admiração sua, ele também achou que o governo deveria, que a Polícia Federal deveria investigar. Se não é o tráfico, se não é a criminalidade que está colocando esse dinheiro. Eu não posso dizer que seja, porque eu não sei condenar ninguém sem saber. Mas acho que a observação do ministro é correta. Deveria fazer a investigação. A Polícia Federal deveria, e é fácil você fazer a investigação. Porque basta você rastrear o computador, quem é que fez a destinação no banco, quem é que destinou aquele dinheiro, que você fica sabendo quem é que... Então eu acho que no Brasil passa uma novela de umas coisas que não tem sentido. Você poderia perfeitamente, o ministro determinava a Polícia Federal mandava rastrear os depositantes, rastreava a vida dos depositantes, e você ficava sabendo que a presunção era que cada pessoa fosse pôr R$1, o outro 50 centavos, o outro R$10, o outro R$5. E para poder pôr milhões de uma hora para outra na conta, as pessoas começam a desconfiar mesmo. Ainda mais colocar dinheiro para bandido que está sendo condenado. Eu acho uma solidariedade muito esquisita. Eu acho que é difícil acontecer isso. Se chama mandrake, então não faz. Eu acho. nem qualquer outro mágico moderno aí não. Não. Agora, Humberto, esse ano a ponte do Rio São Francisco vai completar 18 anos, que foi uma vitória sua há muito tempo como deputado. E outras pontes não mais foram vistas, né? E nós estamos precisando aqui da duplicação da 251, também a continuidade da 135, ponte em São Romão, ponte na própria São Francisco. Quando nós conseguimos, e foi uma luta muito grande para conseguir aquela ponte, porque nós éramos 4 anos colocando uma verba esse ano, brigando outro dia, ministério, uns 4 a 5 anos, foi construindo, aí quando chegou no governo de Minas, isso aí com verbas federais, chegou no governo de Minas, eu estava no Tribunal de Contas da União já nessa época, como ministro, aí o governo de Minas terminou a ponte, faltava a pintura. Faltavam umas coisinhas, aí eu... nessa época não, né? Não, foi Azeredo. Faltavam umas coisinhas, aí terminaram a ponte. Eu acho que... Eu falei sobre isso outro dia lá em Januária. Foi a única ponte que foi construída na nossa região. Está faltando uma ponte em Manga, para unir a Jaíba ali na BR-135, uma ponte em São Francisco, também nessa ligação de Brasília, aqui pelo norte, que não se faz, não se constrói. Essa ponte do Rio, de São Romão, foi até uma coisa interessante. Nós perdemos uma estrada de Montes Claros, Brasília, por causa dessa ponte. Ia fazer lá uma barragem, e então, em vez de fazer a ponte, a estrada passa por cima da barragem. E ficou discutindo, aí passou o tempo, perdeu a verba, não fez essa estrada. Nesse conjunto de estradas que nós conseguimos aqui para a região, que naquele tempo que nós fizemos isso, não tinha nem asfalto aqui na região, perdeu-se esse ramal daqui para Brasília. Agora, eu vejo sempre essas coisas, construir uma estrada, construir uma ponte, assim por diante, como um fator de desenvolvimento.
Ou seja, o que você vive em função de quê? Você trabalha na política, ou deve trabalhar na política em função de quê? Em função da pessoa humana, em função da família, em função das pessoas, em função do homem, da mulher. E para você trabalhar em função dele como? Para que ele tenha uma melhor renda, para que ele tenha uma melhor vida, né? Para que ele possa ter uma melhor saúde, uma melhor morada, para que ele possa educar melhor os seus filhos, assim por diante. Para você fazer isso, você tem que ter um desenvolvimento. Agora, se os rios não tem uma ponte, não tem uma estrada asfaltada, como é que vai ter desenvolvimento? Qual é a empresa que vem? Quem é que vai ter estímulo para trabalhar? Então você tem que trabalhar pela estrada, trabalhar pelas pontes, para que você possa ter um desenvolvimento maior e possa ter uma renda maior para aquela região, para aquelas famílias, para ter emprego para as pessoas, para ter uma vida melhor. Eu acho que é essa a minha luta. Quando eu luto por uma ponte, quando eu luto por uma estrada, é para isso. E tem também o problema da vida, do perigo. O que está acontecendo? Por exemplo, na BR, essa daqui para Rio Bahia, a BR 251, né? 251. Por quê? Porque a estrada está acabando. As lombadas, os buracos, e a estrada, e o trânsito infernal, que é uma estrada dessa, para passar um caminhão, 2 caminhões, carro que vai para a praia, carro que vai para a Bahia. Mas aí não, passou foi o trânsito que vai para São Paulo, o trânsito que vai para o Rio, o trânsito que vai para Belo Horizonte e que vem da BR-116 lá do Nordeste, entra toda, grande parte, está entrando por aí. Para fugir da 381. Fugindo da 381, que é pior ainda lá em Valadares. Então é preciso que o governo dê atenção. Mas as coisas estão difíceis, não funcionam. Você põe as estradas no Brasil, houve essa opção por estradas. E não há aplicação de recursos. O governo tem 1 bilhão para aplica 1/10 durante o ano. Então, pela burocracia, pelas dificuldades, as pessoas buscando para ver como é que pode roubar mais. É um negócio que ninguém entende por quê que as coisas não são operacionalizadas. Então, fica nessa situação que nós estamos vivendo. As pontes não são feitas, as estradas não são consertadas, não são construídas. E o desenvolvimento acaba encolhendo e dificultando a vida das pessoas. O Sidney do bairro Vilar do Lago manda um abraço para você. Falando sobre a questão da guarda municipal, um assunto do município que determina colocar nas escolas pós-saúde. Guardas municipais. A Evelena de Francisco Sá gostaria da intervenção do deputado para levar esse benefício da caixa d'água para lá. Região de Francisco Sá. Mas não sabe aonde, não falou aonde. Não, aqui fala, na região de Francisco Sá. Esse é um ano eleitoral, é muito complicado você... tem deputados aí que elegem dando caixa d'água, dando cano. Isso é um absurdo. Isso é um crime. Você deixar para chegar na eleição, aí você distribuir semente de mentira, semente na hora que já tem um deputado que de helicóptero, de avião, visitando a região, distribuindo semente, numa hora que já tinha passado a hora, com essa seca que ninguém pode plantar. Quer dizer, o prejuízo é maior ainda, porque você está enganando as pessoas, querendo enganar as pessoas, e a Emater é isso, a Emater servindo de instrumento. Isso é um absurdo, isso é um crime que está acontecendo na nossa região. E tem outros dando cano e caixa d'água também na véspera de eleição. É um negócio que eu acho que o povo tem que reagir contra isso. Ou o povo reage contra isso, ou continua eternamente na época de eleição pedindo para arranjar uma caixinha d'água, arranjar um cano, arranjar isso. A povo não tem culpa, porque está sofrendo e precisa disso. O governo é que não tem vergonha, não toma vergonha de fazer uma coisa planejada, programada para resolver o problema das pessoas. Não, deixa sempre e contribui no final. Os governos têm culpa porque eles contribuem para essa malandragem política de véspera de eleição, ficar enganando o eleitor. Por isso é que nós temos essa bancada que temos, por isso é que os problemas não são resolvidos, por isso é que o Congresso não vale nada, por isso é que as assembleias não valem nada, e hoje estão chegando nas câmaras de vereadores, que também não valem nada, porque os prefeitos cooptam os vereadores, dão um empreguinho para o parente, dão isso, dão aquilo, e a Câmara também não fiscaliza o prefeito, não sabe o que está acontecendo, e tem coisas graves acontecendo aí. Tem coisas graves que precisam ser examinadas. Então, é a população abandonada, é a população sem representação. É dessa forma.
Recebendo um abraço também aqui do José, da região de Facela, e um abraço também para os nossos, você está recebendo, Humberto, é da Sueli, lá do Santo Antônio. Um abraço também, obrigado pelo abraço para todos, um abraço a todos que estão nos cumprimentando. Nós estamos aqui. O povo tem mania de dizer assim, a falação não resolve, mas sem falação é muito pior. Eu acho que você, o vereador, o deputado, ele tem o dever de ser eleito para fiscalizar, para defender os interesses do povo e não ficar aprovando função de legislativos que se elegem para adorar, com vaquinha de presépio, para adorar os prefeitos, os governadores e os presidentes da República. Então eu acho que é preciso que o eleitor, e só ele, tenha essa rédea na mão para poder mudar isso. Para que o eleitor mudar isso, o Brasil conserta. Obrigado, Humberto. Obrigado a você. Bom papo, hein? Com prazer, pela oportunidade de trocar de ideias aqui com você e conversar um pouco com o povo de Montes Claros e da região. É sempre um prazer renovado. Vamos ver os assuntos que você vai trazer agora, hein? O ouvinte que está monitorando.